Oi, tudo bem? Sou a professora Cíntia, sou enfermeira, sou oficial da Marinha, sirvo no Hospital Naval de Brasília, sou enfermeira-chefe lá. E aqui no ENF Concursos eu sou professora de enfermagem clínica cirúrgica. Vamos então responder algumas questões de concurso para a gente ter noção do que cai em prova, de como que é cobrado essas questões de enfermagem cirúrgica nas provas. Tudo bem? Então vamos começar aqui com a primeira questão, que é da IDECAN 2014. Vamos lá. Infecções pós-operatórias acometem a ferida cirúrgica e ou a cavidade e órgãos operados e se apresentam clinicamente como um processo inflamatório supurativo nesses locais. Quando a gente fala supurativo, a gente quer dizer que já tem a produção de pus e esse pus já está sendo exposto, extravasado da lesão, da infecção, certo? Os agentes etiológicos mais frequentes são os estáfilos áureos, os estafilococos coagulase negativa e os streptococos. Os de menor incidência são a Escherichia coli, a Pseudomonas aeruginosa, os enterococos e os anaeróbios. Lembrando que os anaeróbios são bactérias que se multiplicam na ausência de oxigênio, ou seja, são bactérias que crescem e infectam regiões onde contém áreas de necrose, tecidos desvitalizados e o próprio pus alimenta essas bactérias, certo? De acordo com a classificação das feridas, analise. Agora a gente vai analisar as feridas. Assim como as feridas, as cirurgias também são classificadas como limpas, potencialmente contaminadas, infectadas. Muito interessante é quando a gente fala a expressão potencialmente contaminada, a gente entende o quê? Que, nossa, é muito contaminada porque é potencialmente e, no entanto, não é. A cirurgia contaminada, ela é mais perigosa que a potencialmente contaminada, que tem esse nome potencialmente na frente. A gente vai entender por quê, certo? Vamos começar com as limpas. Aqui na questão diz, limpas são operações eletivas, ou seja, operações eletivas são aquelas que a gente pode marcar com antecedência, que a gente pode fazer os exames pré-operatórios com antecedência e com calma, certo? Exemplo, a gente vai retirar um cálculo da vesícula biliar, um cálculo que não esteja causando uma obstrução importante, certo? Nem uma inflamação grave, mas esteja apenas ali causando dores intermitentes. É uma cirurgia eletiva que a gente pode marcar, fazer os exames pré-operatórios, que não tem risco iminente de morte, nem complicações que possam ocorrer a qualquer momento, certo? Então, limpas são operações eletivas, primariamente fechadas e sem drenos. Porque nós sabemos que quando o paciente faz cirurgias e coloca drenos, tipo drenos torácicos, drenos de Penrose, drenos tubulares, a gente sabe que todos os drenos são um meio de comunicação do nosso organismo com o exterior. Então, todo pós-operatório cirúrgico que contém adrenos são pós-operatórios mais complexos, com risco de infecção bem maior, certo? Justamente as limpas são operações primariamente fechadas, ou seja, com aquelas suturas limpinhas, aqueles pontos limpinhos e sem drenos. São feridas não traumáticas. O que é uma ferida não traumática? É uma ferida provocada por um instrumento pérfuro-cortante, ou por uma queda, ou por uma lesão de fora para dentro. Logo, todo o ambiente fora do nosso organismo é contaminado. Por isso, toda ferida traumática que é de fora para dentro é uma ferida já classicamente contaminada, certo? Então, são feridas não traumáticas e não infectadas, onde nenhum sinal inflamatório é encontrado. Posso adiantar para os senhores que a opção 1 está correta. Agora, vamos ver a opção 2, potencialmente contaminadas. Aí é que eu vou explicar. Quando a gente fala potencialmente contaminada, a gente não quer dizer muito contaminada, muito pelo contrário. O potencial é o risco de, não significa que é. Vou dar um exemplo. Para vocês
que estão estudando para provas de concurso, né? Para mestrado, para doutorado. Quanto mais vocês estudam, mais vocês têm o potencial de passar no concurso, de serem aprovados no mestrado. Ou seja, vocês já passaram? Não, mas vocês estão estudando, por isso vocês têm o potencial de, ou seja, vocês têm a chance de. Então, potencialmente não significa que está contaminado, mas significa que tem chance de estar futuramente. Isso que é potencialmente. Então, uma cirurgia ou uma ferida potencialmente contaminada são operações em que há abordagem do trato digestivo, do trato respiratório, geniturinário, que pega genitais com vias urinárias, e orofaringe em situações controladas e sem contaminação não usual. Por quê? Porque nós temos no nosso organismo algumas regiões em que há flora bacteriana normal, certo? Alguns órgãos contêm bactérias que vivem conosco normalmente, nos protegendo contra outras bactérias. Por exemplo, o cólon, que é a parte do intestino grosso, tem muitas bactérias, certo? A cabeça, a pele, as unhas, a boca, o nariz, temos os órgãos genitais, temos bactérias da flora normal. Essas bactérias não fazem mal enquanto estiverem no seu habitat natural. Mas se elas invadirem outras regiões do corpo, elas passam a causar mal. Exemplo, a Escherichia coli, ela está na região anal, né? Mas se por algum acaso as mulheres, quando evacuarem, se limparem de trás para frente e trouxerem a Escherichia coli para a região da vagina, penetrando na uretra, fora da região anal e do intestino grosso, a Escherichia coli vai fazer mal, porque ela estará em outro órgão, exemplo, bexiga urinária, e vai causar infecção urinária. Então, as bactérias da flora normal, elas não fazem mal desde que não saiam do seu habitat natural. Justamente numa cirurgia em que você vai manipular um órgão que tem a flora normal, quando você manipula esse órgão, faz um corte nesse órgão para operar, essas bactérias migram e podem contaminar outras regiões, tá? Então, quando eu falo em regiões ou cirurgias potencialmente contaminadas, eu estou dizendo de órgãos que podem até nem ter a flora bacteriana normal, mas que estão próximos a órgãos que tenham. E a abordagem da manipulação cirúrgica de um órgão estéril, mas muito próximo a outro órgão que tem uma flora normal, existente ali próximo, pode ser um fator de risco potencial de contaminar a cirurgia. Por isso são o trato digestivo, o respiratório, o geniturinário, a orofaringe e situações controladas sem contaminação usual. São cirurgias que têm um potencial para se contaminar, ok? Já as cirurgias contaminadas, elas já têm a presença da flora, da microbiota ali presente no órgão que vai ser manipulado. É diferente. Elas estão ali. Exemplo, cólon. O cólon é um grande exemplo de órgão que já tem a sua flora bacteriana ali e que é um órgão, inclusive, que os pacientes precisam fazer antibiótico terapia profilática para evitar as infecções, porque o cólon já é contaminado. Vocês sabem a diferença de contaminação para infecção? É simples. Na contaminação, os micro-organismos estão presentes no órgão, na pele ou em uma região, mas eles ainda não causaram mal ou ainda não reagiram com aquela região do nosso organismo. A infecção já é a resposta do organismo a uma bactéria. A presença de febre, a presença de pus, já é o organismo reagindo. Então, agora já tem uma infecção. Então, as cirurgias contaminadas são feridas traumáticas recentes, como disse, as feridas que vêm de fora para dentro, trazendo impurezas do meio ambiente, certo? São as feridas abertas que formam o meio de comunicação entre o organismo e o meio ambiente. Geralmente são as feridas, por exemplo, de cicatrização de terceira intenção,
É um exemplo. Você vai fazer uma cirurgia numa apendicite supurada, onde você vai abrir o abdômen, lavar, retirar o pus. Você não pode fechar a incisão completamente. Você tem que deixar a incisão aberta, apenas aproximar as bordas, para você continuar verificando drenagem de secreções ainda que ficam lá dentro acumuladas, residuais. Aí eu tenho uma incisão aberta que vai fechar por terceira intenção. Esse é um exemplo de ferida contaminada ou até mesmo infectada se tiver o pus. Ok? Então vai vir contaminação grosseira durante a cirurgia do trato digestivo. Essa contaminação grosseira pode ter vários motivos. Pode não ter ocorrido a asepsia correta da pele, certo? Os procedimentos assépticos corretos, os instrumentais estarem corretamente esterilizados, podem contaminar o acesso à cirurgia, ou esse intestino, esse estômago estão próximos do intestino grosso, uma infecção próxima que sirva como foco à distância. São todos os motivos que podem vir a contaminar uma cirurgia, certo? Uma contaminação grosseira do trato digestivo, manipulação da via biliar ou geniturinária na presença de bile ou de urina infectadas que estão próximas e podem transmitir ali a transmissão desses germes, certo? Procedimentos em que ocorreram quebras maiores da técnica asséptica ou é achada inflamação no local, mas não é infecção. Gente, qual é a diferença de inflamação para infecção? A inflamação é uma agressão ao tecido. Sim, até produz líquidos inflamatórios, mas não tem a presença de leucócitos mortos ou de pus. Leucócitos mortos que reagiram contra uma invasão bacteriana com formação de pus, isso que é uma infecção. A inflamação pode ser qualquer agressão tecidual sem a presença de pus, de leucócitos mortos, de guerra entre sistema imunológico e bactérias. Pode ser qualquer outra agressão. Isso é uma inflamação, certo? E as cirurgias infectadas são operações infectadas nas quais se encontra durante a operação a secreção purulenta ali no local, visível. Tecidos desvitalizados, que é a mesma coisa que fala tecidos necrosados. Tecidos desvitalizados são tecidos mortos, ou seja, necrosados, onde inclusive as bactérias anaeróbias podem se multiplicar. Corpos estranhos, contaminação fecal. Às vezes, o paciente precisou fazer uma cirurgia de emergência intestinal. Ele estava com o intestino com fezes, houve perfuração da alça, as fezes se espalharam. Ou trauma com atraso de tratamento, né? Feridas traumáticas em que houve o atraso do socorro, o atraso do tratamento, já deu tempo de contaminar e levar a uma infecção. Eu posso dizer que todas essas opções estão certas. Todas essas definições estão de acordo com o enunciado e com a classificação da cirurgia quanto ao potencial de contaminação. Logo, a gente vai aqui fazer uma explanação teórica com relação a essa questão. O que eu quero dizer com isso? Vamos expandir um pouco mais essas definições para tornar mais completa ainda as definições das questões que estão todas corretas. Vamos expandir essas definições. Olha lá. Cirurgias limpas. Expandindo a definição, entrando em mais detalhes. São cirurgias em tecidos estéreis, exemplo, coração, cérebro, certo? O coração e o cérebro são exemplos de órgãos estéreis, tá? Ou passíveis de descontaminação, ou esses órgãos estão por debaixo de estruturas que são fáceis de serem descontaminadas e fáceis de serem limpas com técnicas assépticas também. O coração é um órgão estéril, está no mediastino. Fazer asepsia da parede, da pele na região torácica é muito fácil e a abordagem é também através do externo, que é um osso estéril. Ou seja, tudo facilita para a cirurgia ser limpa, certo?
Então, cirurgias limpas são realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação fácil, na ausência do processo infeccioso local. Consideram-se limpas as cirurgias realizadas na epiderme, porque a epiderme ela tem flora bacteriana normal, mas a gente pode descontaminar e utilizar soluções antissépticas facilmente. É fácil de ser limpa e descontaminada uma pele. Então, tranquilo, certo? Cirurgias realizadas na epiderme, no tecido celular subcutâneo, sistemas músculo-esquelético, porque os músculos e os ossos são estéreis, sistema nervoso, sistema cardiovascular, que também são estéreis. São exemplos de cirurgias limpas. Vamos para a potencialmente contaminada. São as realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana pouco numerosa, ou seja, é uma flora pouco numerosa, logo pouco expressiva, que elas podem levar ao risco de contaminar, mas não necessariamente vão contaminar. Porque é pouco numerosa, logo é pouco expressiva, de pouca importância, certo? Então é para uma flora pouco numerosa, em tecidos cavitários com comunicação com o meio externo ou em difícil descontaminação. Por exemplo, às vezes você até tem um órgão estéril, mas a abordagem cirúrgica para chegar neste órgão é uma abordagem mais complicada. Portanto, as técnicas de asepsia dessa região para você chegar a esse órgão são técnicas mais difíceis de serem realizadas, possibilitando uma eventual contaminação. É nesse sentido, certo? Na ausência de processo infeccioso local, também nós temos a potencialmente contaminada. Consideram-se potencialmente contaminadas as cirurgias realizadas no trato gastrointestinal, exceto o cólon. Por quê? O cólon é contaminado, propriamente dito, certo? O cólon não é potencialmente, ele já é contaminado. Já o estômago não. O estômago tem suco gástrico, que é ácido, que pode até eliminar algumas bactérias, mas está próximo dos intestinos. E é tudo um tubo só, oco que se conecta. Esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. São tubos que se conectam. Logo, o estômago pode não ter a flora, mas ele está próximo de órgãos que tem. O trato respiratório superior, o inferior, o gênito urinário. Nós sabemos que a urina é estéril, a bexiga é estéril, mas a uretra não é. E eles se conectam, certo? Cirurgias oculares e de vias biliares. A vesícula biliar é estéril, mas ela tem um canal colédoco que une a vesícula ao intestino, que já está bem próximo das floras bacterianas normais. Por isso ele torna-se um órgão potencialmente de risco. Vocês viram? É tudo uma questão de saber localizar qual é o órgão, qual é a cirurgia para você dizer potencialmente contaminada ou contaminada. Continuando aqui, as cirurgias contaminadas, por exemplo, são realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana, dessa vez abundante, de difícil descontaminação e na ausência do processo infeccioso local. Ou seja, você tem as bactérias, mas você não tem a infecção, certo? Consideram-se contaminadas as cirurgias realizadas no cólon, no reto e no ânus, em tecidos com lesões cruentas, tipo úlceras, né? E cirurgias de traumatismo crânioencefálicos abertos. Como disse, o cérebro é estéril, mas a partir do momento que você tem um traumatismo crânioencefálico, você tem uma incisão que comunica o cérebro com o meio ambiente, você já torna esse órgão contaminado, certo? E as cirurgias infectadas, então, elas são fáceis, porque são realizadas em qualquer tecido que tem a presença de processo infeccioso local. Agora, a gente pode dar aqui uma abordagem também para as feridas. Eu já dei uma abordagem para as cirurgias e agora vou dar uma abordagem para as feridas. Na verdade, a classificação é a mesma, a definição é semelhante. Só que agora eu vou falar propriamente da ferida. Vejam isso. Feridas limpas. Não há evidência de infecção nessa ferida. Exemplo, feridas provenientes de cirurgias eletivas em regiões com ausência de flora bacteriana normal. Como vocês podem ver, essa incisão cirúrgica aqui totalmente fechada, limpa, sem secreção, suturada. Cicatrização de primeira intenção é uma ferida limpa.
proveniente de uma cirurgia limpa com técnicas assépticas todas convencionais e ideais. Pronto. Agora, uma ferida limpa contaminada já são provocadas por condições assépticas. Tudo bem, você fez asepsia da pele, tudo direitinho, mas lá naquele órgão, mesmo que você tenha feito asepsia da pele, o órgão está próximo de bactérias com floras normais, de floras normais bacterianas. Então, são provocadas por condições assépticas, mas envolvendo regiões do corpo onde há presença de flora. Por exemplo, o intestino. O intestino delgado tem pouca flora, mas o grosso tem bastante. E eles se conectam, porque são um tubo oco em conexão contínua, certo? Vamos para mais. Olha aqui, ferida contaminada. É isso que eu queria falar para vocês. Essa abordagem dessa ferida, o que vocês acham dela? Como nós todos somos enfermeiros, a gente olha para essa ferida e diz: nossa, que ferida linda! É o sonho de qualquer enfermeiro. É uma ferida vermelha, é uma ferida granulando, né? É uma ferida sem colágeno, sem necrose, sem pus. É uma ferida assim, que aspecto lindo, brilhoso, um vermelho cintilante, granulando. Mas é uma ferida contaminada. Tá vendo aí? Para o aspecto de ferida, olhando a ferida em si, nós podemos dizer que é uma ferida livre de infecção. Porque não tem necrose, porque não tem pus, não tem os colágenos empretecidos, mas é uma ferida contaminada, mesmo linda desse jeito. Por quê? Primeiro, porque foi uma ferida causada por um trauma. Uma ferida dessas foi um acidente, né? Que levou a esse tipo de solução de continuidade extensa. Segunda causa, além dessa ferida ter sido causada por um trauma, já torna ela contaminada. Segundo motivo, a extensão da ferida. É de uma grande extensão, o que possibilita a presença de contaminação. Terceiro motivo, é uma ferida que destruiu grande extensão de pele. Ao redor, nós temos vasta flora bacteriana normal na pele do paciente. É uma ferida que não pode ser totalmente coberta, protegida por curativo, por ser extensa e estar nessa área exposta. Então, todos esses fatores tornam essa ferida contaminada, mesmo que ela tenha um aspecto lindo, certo? Então, a ferida contaminada existe sobre condições propícias à presença de micro-organismo. É o caso dessa aqui. Ela pode não ter infecção, mas ela tem a contaminação, mesmo que seja invisível a olho nu, certo? Feridas acidentais, feridas abertas como essa, feridas cirúrgicas onde a técnica asséptica não foi devidamente respeitada, são todas condições de contaminação. Agora a gente vai para uns exemplos de feridas sujas ou infectadas. São aquelas em que os micro-organismos já estavam presentes antes da lesão. Exemplo aqui, ó, apendicite supurada. Numa apendicite supurada você já tem o pus que se rompeu, porque tudo que é supurado é tudo que exteriora o pus, é tudo que extravasa pus. Então essa apendicite supurada já tinha presença de pus antes da abordagem cirúrgica, logo já é uma ferida e uma cirurgia infectadas. Essa senhora aqui, por exemplo, é um exemplo real de uma cirurgia que ocorreu em um determinado hospital, né? Que eu só não posso dizer qual foi o hospital por uma questão de ética profissional. Essa cirurgia ocorreu em um determinado hospital, onde houve uma infiltração de gotas de chuva pelo teto. Essa senhora estava fazendo uma cirurgia cardíaca com o tórax aberto. Uma minúscula gota do teto infiltrado caiu durante o ato cirúrgico. Os médicos se jogaram em cima assim para proteger, mas uma gotinha já foi capaz de causar uma infecção chamada mediastinite nessa senhora aqui. A infecção corroeu o osso externo dela, causou quase que uma sepse. Essa senhora 9 meses depois acabou falecendo, mas é um exemplo de uma infecção, de uma cirurgia infectada, de uma ferida infectada. Aqui ela está fechando por terceira intenção. E aqui, cirurgias de abscesso de mandíbula, onde já temos o pus presente, também é um exemplo de cirurgia infectada, certo? Então, com relação a essa questão, espero ter esclarecido direitinho.
Espero que vocês não tenham dúvidas e essa questão nós já terminamos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa explicação, dessa explanação, desse esclarecimento, dessa abordagem, vocês vão encontrar muito mais no site do enfconcursos.com, certo? Até lá então, para quem procurar. Enf Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.